Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou um dos responsáveis pela Consiste. Perdoem esses 5 minutos de atraso, nós temos procurado cumprir horário. Inclusive, um dos nossos slogans da nossa empresa é a horário é para cumprir, meta é para superar e a parte mais gostosa, a vida para celebrar. Sejam todos bem-vindos ao 11º Lanchinho de 2012 e ao Lanchinho 269, que temos realizado ao longo desses 27 anos. Muito bom tê-los aqui, e é muito bom para mim estar aqui. Muito obrigado. Aprendemos que todo lanchinho tem que ter uma palavra. E o dessa vez foi muito fácil. Inspiração. Aquilo que faz muito bem para nós. E a inspiração começou assim. Querido Sérgio, obrigado pela inspiração, obrigado pela indicação. Eu conheço o Sérgio há algum tempo. E tem sido uma convivência muito rica para mim. Principalmente porque ele é generoso. Quando ele atende a ligação, ele diz: oi, amigo. Quantas outras indicações você tiver, melhor. Se pular do 13º andar, eu pulo junto. Deve ser um bom negócio. Mas a inspiração continua e começou, ou melhor, continuou ontem, meu aniversário. Certamente eu sou aquele de short branco, para não haver dúvida. Olha bem. E hoje também. Vamos lá. Aí está a minha querida mãe que está aqui sentada. Deus é muito bom para mim, sabe por quê? Não só pela mãe, os amigos que eu tenho, e sobretudo porque aprendi lendo a história de Leonardo da Vinci, a de Steve Jobs, trabalhando muito na nossa empresa, e bati os olhos agora e ele vai se lembrar. Lembra, Manuel Castro, quando nós nos encontramos no avião, e é uma história muito interessante, porque eu queria sentar com o Manuel Castro para mostrar uma de nossas soluções. E descobri que o avião é o melhor lugar, porque a pessoa não escapa. Sentamos, conversamos, e quando chegamos aqui, eu falei para ele que era aniversário de minha mãe. 15 dias depois ele vira para mim e disse: você deu o abraço que eu mandei à sua mãe? Olha que cabeça esse homem tem. Mas vamos continuar sobre essas inspirações. Eu não posso esquecer, Lu, de lhe dar aqui o seu presente. Por favor, entrega para ela. Minha mãe não gosta, sabe, Francisco, porque eu digo a idade dela. Então eu estou dizendo que esse perfume é aquele que a senhora usa há 88 anos. Vamos em frente. Inspiração sempre. Há uma boa quantidade de anos atrás, eu fui a um evento na Fundação Jucato de Jorge Amado, e Jorge estava vivo, à tarde, de autógrafos, e quando chegou a minha vez, ele perguntou: como você chama? Eu disse: vai ser em nome de meu pai. Está aí a dedicatória. Certamente meu pai adoraria estar aqui, Eduardo, Arthur e tantos outros amigos também de meu pai que eu herdei. Vamos em frente. Inspiração, mas também muita transpiração para produzir soluções. É isso que nós temos feito e é isso que nós gostamos de fazer. Cliente é para carregar no colo. Ou você faz isso, ou alguém vem e carrega. Inspiração também para produzir tudo que está aí em nosso site, que deu um prazer enorme em fazê-lo. Moisés Bastos, aliás, Bastos, Tonico Bastos, não é melhor assim? Parece. Inspiração para vocês. Olha só. 269. Arthur, eu não sei porquê, quando pintou esse número, eu digo: vou convidar Arthur, ele gosta tanto desse número. E também, por último, os mais de 5 mil personagens de Jorge Amado.
Foi muito fácil também identificar, e as coisas nem sempre tão fáceis, qual era o personagem de Jorge Amado que eu mais me identificava. Vadinho. Não é porque vocês estão pensando, é também por causa disso. A Consiste me ensinou que um dos grandes medos, talvez o maior medo da humanidade, seja não o medo da morte ou mesmo de falar em público, mas algo que toca a todos, o medo da rejeição. É por isso que existem tantos bonzinhos mentirosos, aqueles que não conseguem dizer não. O homem que só diz não consegue dizer sim com facilidade. Enfim. E eu me lembro muito bem da cena do filme, quando o Vadinho, já morto, deitado, os dois amigos viraram a esposa dele para a Dona Flor e disse: seu marido é um porreta. Quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso lado em vida? A partir do momento em que passarmos a fazer isso, certamente a nossa vida vai ser muito melhor. Eu vou pedir a vocês, Bruno, me ajuda. Eu vou pedir para baixar um pouco a luz. Eu quero que vocês relaxem um pouco, porque eu tenho certeza que o que Miriam e o querido Arthur, que eu herdei de meu pai, vai fazer, vai precisar desse relaxamento. É isso aí. Quantos e quais foram os teus amigos aqui na Bahia, Jorge? Todos eles, gente simples, como são os homens verdadeiramente importantes. Cadê Mirabeau e Giovanni Guimarães, teus colegas dos tempos de colégio? Caribé, o que chegou da Argentina pelas mãos de Jubiabá e aqui aportou para sempre. Camafeu de Oxóssi, Irmão de Santo, Odorico Tavares, Norma Sampaio, Genaro, Floriano, Tibúrcio, Vinícius, Glauber, Hansen Bahia, Demeval Chaves, Pierre Verger. Amigos que mereceram aparecer como personagens com nome e sobrenome em teus livros. Eles já se foram há muito. Não chegaram a sofrer com a tua partida. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Lanchinho Consiste número 269. Nada acontece por acaso. O lanchinho é 269. Isso dá um monte de personagens. O Lanchinho Consiste é formidável. Esse evento que baiano como eu, né, quer melhorar o mundo, melhorar trazendo a cultura, rememorando a nossa história, as pessoas fantásticas da nossa Bahia, do Brasil e do mundo. É por isso que eu peço, não é, a todos vocês que assistam a Miriam e Arthur para conhecer um pouco de mais essa bela história da Bahia. Obrigado. Parabéns a Consiste e bom lanchinho a todos. Bruno, por favor. Vocês agora podem abrir os olhos. O show é com vocês, por favor. Arthur, Miriam. The ladies first. Começo dizendo que me surpreendi. Sou um pouco atrapalhada mesmo, viu? Mas confesso que me surpreendi com o aparato, a coisa muito bem estruturada, muito bem arrumada. Não é sempre que a gente vai, né? E tem assim essa introdução assim, que até deixa a gente um pouco tensa. Não, já me fiquei um pouco melhorada depois que escureceu, mas de certo modo eu fico sempre um pouco tensa quando eu vejo as pessoas assim na minha frente e que eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar aqui? Porque na verdade eu estou saindo de uma gripe, estou aqui capotada, uma gripe meio brava que me pegou aí. E eu não tive nem muito tempo assim, nem quis muito pensar não. Eu acho que hoje
tem que sair assim, a coisa sem muito preparativo, sem muita literatura, mais uma coisa de vida. Porque, inclusive, durante esses dias que eu estou em casa de castigo, né, eu comecei a rever algumas coisas que eu tinha escrito, algumas coisas que eu ainda pretendo publicar, e encontrei uma frase pequena assim que eu dizia assim: Jorge e Zélia me ensinaram mais do que conhecer a Bahia, a literatura, eles me deram assim uma lição de vida. A convivência com eles, para mim, foi uma lição de vida, de fraternidade, de como a gente pode exatamente fazer o que eu não queria ter feito. Qual dos dois escolher? A gente pode escolher tudo, um e outro. Não precisa ser um lado ou outro, pode ser um e outro. Então, eu não sei, Arthur me deu assim a primazia da palavra, mas eu acho que a gente vai fazer aqui um bate-papo mesmo, né? Porque contar um pouco de cada um, do que tem ele com o seu Jorge Amado, menino. Quer dizer, ele menino. E Jorge foi sempre... Mirabeau foi um grande amigo. E vocês vejam como o destino é engraçado, como as coisas vão se cumprindo. Eu só conheci Jorge Amado quando ele veio morar na Bahia nos anos 60. Mas Mirabeau Sampaio eu já conhecia de antes. Simplesmente porque Mirabeau e meu pai foram... Desculpe minha voz, a garganta está muito incerta, mas... eu não sei, mas é por causa da coisa mesmo, da tosse. Mirabeau foi colega de meu pai. Não sei se foi no colégio, não sei se foi de farra, eu sei certamente que foi. Por causa dos casos que eles contavam, inclusive de quando eles foram ao Rio Vermelho, que não foram convidados para uma festa no Rio Vermelho, limaram ele, mais uns 2 ou 3. Então eles pegaram um carro novo do pai de Mirabeau, ou de Mirabeau mesmo, é dele mesmo, né? Um carro novo, muito bonito, uma baratinha, pessoal, e foram nesse tal carro para a festa do Rio Vermelho, e lá desagradaram muito os convidados, homens, que as convidadas ficaram muito encantadas, como sempre que aparece num terreiro uma trupe diferente, e eles, quando foram um pouco assim hostilizados pelos rapazes lá, quando saíram e foram tomar o carro estava todo sujo, todo arrebentado e tal. Quer dizer, arrebentado não, sujo mesmo, sujo, inclusive de algumas coisas assim que não precisa falar. E aí passaram o resto da noite limpando o carro para chegar em casa, não deixar a mina mal os lençóis. E ele ia lá em casa também, se reencontraram depois, porque ambos eram médicos, mas eu acredito que Mirabeau não exercia medicina. Mas meu pai exercia, e tinha um amor em comum, uma coisa em comum, que era o gosto de santos antigos. Meu pai colecionava um tipo de santo, que é marfim, e Mirabeau de madeira. Mas aí os dois andavam visitando antiquários, que é uma coisa da minha infância e da minha juventude, que eu tenho muita saudade, e que hoje praticamente as pessoas não entendem qual é a graça de um antiquário, que naquela época não eram arrumadinhos e bonitinhos como agora, eram às vezes sujos, poeirados, mas era o sonho da descoberta, né? Uma espécie de caça ao tesouro. E eles passavam... Eu conheci todos aqueles, pequena mesmo, e me levavam. Eu conheci quase todos aqueles antiquários da Bahia, o nome dele, que é Jorge da Rap, o Carioca, que era o mais famoso, porque era muito interessante, ele espalhava assim e tal. E outros mais, aqueles da rua da Carlos Gomes, da Rui Barbosa. E eles iam lá para casa, iam para casa de um, para casa de outro, e aí juntou-se Mário Cravo também, que gostava dessas coisas, e fizeram aquele grupo que participava e tal. E quando o Jorge Amado foi morar lá, eles já estavam mais ou menos gênero. Depois, como era médico e continuava médico, era médico deles todos, né? E aquele tipo de médico vai na hora que o cliente quer, na hora que chama, e aí aproveita para conversar e tal. Então, quando o Jorge Amado chegou,
por esse viés foi que eu conheci, mas ainda muito retraída. Eu me lembro que o lançamento de Gabriela aqui foi uma verdadeira apoteose, gente as filas pela rua abaixo, rua acima. E eu não fui a esse lançamento, não me lembro, eu acho que não era muito ligada. E eu me lembro meu pai ter chegado em casa com um livro e ter dito, o que você lê? Você vai ler agora. Eu tinha lido Capitães, todo mundo na adolescência leu Capitães. É engraçado, todas as referências dali Capitães, né? E fui ler Gabriela, gostei muito, e aí continuei lendo, que eu lia muito, não só romance, com poesia e tal. E conheci Jorge numa dessas, não me lembro muito bem, eu acho que foi na casa de meu pai, foi um jantar que teve lá com eles todos, e eu tinha feito, porque pelo meu lado eu tomava parte de outras coisas, né, com a turma mais nova, que era Calazans, Glauber e Fernando Pérez, aquele pessoal daquela idade, mais ou menos da minha idade. E Calazans inventou de fazer um livro com os poemas meus, que era a gente chamava um livro, mas na verdade é uma plaquetazinha, 10 ou 11 poemas. E esse livrinho, esses poemas, tiveram um aval de Eudorico Tavares, que era o crítico literário daquela época no Diário de Notícias, e ele fazia assim aquela crítica e tal, e dizia que não conhecia e tal, e encontrava, e aí, eu não sei se foi através de Eudorico ou se Calazans mandou para Jorge Amado, ele tinha um livro. E me encontrou nessa festa e me procurou assim, e disse, eu vi o livro. Eu fiquei assim, pasma e meio durinha, né? Assim, sem saber o que eu dizia. E ele disse, mas eu quero que você deve mandar para outras pessoas e tal. E me deu uns cartõezinhos. E no outro dia mandou o motorista lá levar endereços para eu mandar. Se interessou. Isso é um traço, eu estou contando isso, mas para assinalar um traço de Jorge Amado, que nem todos os escritores têm, nem todas as pessoas de uma maneira têm, que é a generosidade. Aquela maneira de ir ao outro e fazer alguma coisa pelo outro. Né? Ele se entusiasmava, não foi comigo só não, com todos, com Guido Guerra, com o Capitão, todos os escritores novos que apareciam, que ele tomava conhecimento, ele procurava conhecer, ele procurava conversar, ele procurava abrir um caminho, mostrar uma coisa. Então isso me foi muito importante. E daí nós começamos a encontrar o lançamento de livro, porque também tinha outra coisa naquela época, dos anos 60. Todo mundo ia a todo lugar. Um lançava um livro, todo mundo ia. Um fazia exposições da livraria da Alchumaré, que era ali no Turno. Eram muito bem frequentadas, todo mundo conversava, então havia esse entrosamento que hoje é difícil a gente se encontrar. Uma coisa como essa aqui é uma coisa rara, mais ou menos, né? E se fosse sentado, então, para tomar uma cervejinha, uma coisa, ainda é mais difícil. Então, naquele momento da Bahia, a importância de Jorge aqui foi enorme. Ele trouxe para cá não só pessoas de outros países, de outros estados, como ele congregou e agregou as pessoas daqui. Então, eu acho que aquele momento foi muito bom para a Bahia e ele continuou sendo muito bom para a Bahia. O fato dele vir morar na Bahia significou muito. E a gente cada vez eu cada vez fico mais admirada quando começa a aparecer coisas que a Fundação, aliás, aproveito para convidá-los, algum dia deram o prazer de ir à Fundação Jorge Amado, estão guardados os acervos dele, documentos, cartas, referências, livros das várias línguas. Cada vez a gente se assusta mais, porque de repente aparece uma coisa assim que ninguém sabia que existia. Por exemplo, eu vou contar aqui uma coisa engraçada. Você sabia, Arthur, que ele escreveu um livro sobre beleza feminina? Como cuidar da beleza feminina? Pois é, ele fez um livro sobre maquiagem, vestuário, etc e tal. Evidentemente botou não botou o nome, né? Mas isso com certeza, dinheiro faltava, ele não tinha conversa. E eu outro dia soube desse livro, não sabia, catei aí, estou a ponto de receber. Vai ser uma novidade, né? Um livro de não sei se eu tenho coragem de seguir os conselhos, mas posso botar lá como uma grande novidade.
Mas agora minha garganta está começando a me coçar. E eu acho que Arthur podia dar um pouquinho falar sobre isso, que depois a gente vai falar sobre coisas mais recentes, não? Vamos lá. Primeiro, eu queria, antes de agradecer a presença de vocês aqui para me ouvir, responsabilidade muito grande, agradecer aí a responsabilidade de Marcos e a equipe de me chamarem, dizer da minha preocupação com a presença de Miriam aqui hoje. Eu comecei a dar uns telefonemas para ela, mas há 2 dias parei de dar, porque ela levou essa semana inteira em casa. Isso para ela é gravíssimo, né? Ela é elétrica. E realmente ontem eu fiquei muito preocupado, porque a voz dela ontem quase que a gente não ouvia. Então eu agradeço a Miriam realmente por ter vindo me dar esse apoio aqui indispensável. Eu vou sair um pouco para cá, porque ela está na minha cara. Eu conheço as histórias de Jorge desde que nasci. Eu passei um e-mail, minha filha me passou um e-mail essa semana, porque Maria João soltou uma foto de meu pai, Jorge, Caribé e Nancy. Mandou, Maria João e Juliana são amigas. Maria João é neta de Jorge, Juliana é minha filha. E aí ela disse assim: nós somos os privilegiados com essas histórias que eu sempre ouvi contar. E eu respondi: somos mesmo. Então eu sou um privilegiado, porque curti um momento da vida da Bahia interessantíssimo, que foi aquele início da arte moderna na Bahia. Estou chegando agora, João Jorge e Dora. Muito obrigado, João. Eu tive assim, a ousadia de pedir que eles viessem. E agora, chegou exatamente agora, eu me desconcerto um pouco, porque minha responsabilidade aumenta ainda mais. Bem, eu dizia que eu participei desse grupo, participei com um menino, meu pai, com esse grupo todo. E meu pai falava muito em casa, conversava muito. E eu ouvia, eu ficava rouco de ouvir. Às vezes, eu tenho uma prima que diz que eu e minha irmã nos escondíamos embaixo da mesa na hora que as conversas eram proibidas para menores. Naquele tempo tinha isso, né? Então a gente ouvia. Então eu sei de muita história. Por exemplo, essa história magnífica. Meu pai falava muito dos colegas do Vieira dele. Eles viviam, eu ouvi quando ele conversando com outros, eles tiveram a oportunidade de ter um professor, era mais do que professor, era o padre responsável pelo grupo, tinha um nome que eu me esqueço agora, era padre Cabral. Para nós termos uma ideia de quem foi o padre Cabral, ele foi o confessor do último rei de Portugal. Era um homem de uma cultura geral imensa. E na hora que a República venceu em Portugal, ele foi desterrado. E a Bahia teve a sorte de ter padre Cabral no Colégio Antônio Vieira. E meu pai, Jorge, Antônio Vieira de Mello, irmão de Tarsilo, doutor Giovanni Guimarães, professor Mário Barros, doutor Renato Mesquita, faziam parte dessa turma. E essa história que eu vou contar para vocês, e que está no livro que Jorge conta também, eu me criei ouvindo ela. E meu pai encenava, entendeu? Ele encenava quando ele contava. Lá um dia, Jorge não era lá esses bons alunos todos. Sim, Balbino de Carvalho também fazia parte da turma. Jorge não era lá esses alunos todos. Os melhores alunos eram Antônio Vieira de Mello, Balbino, meu pai também trabalhava para ser. Então, lá um dia, o padre Cabral chegou e disse: olha, hoje vai ser uma redação, cada um escolhe o tema. Cada um escolheu o seu tema, papapá. E geralmente, o padre Cabral ia deixando para o final a melhor nota, que era de Balbino sempre. E nesse dia, ele foi entregando, e nada de entregar é de Jorge, que não primava por ser dos melhores alunos. Aí meu pai encenava e dizia: finalmente só faltava uma redação. Era a redação de Jorge.
Aí Padre Cabral disse: seu Jorge, o senhor hoje tirou 10. Meus jovens, aqui nessa sala, nós temos um escritor. Então isso eu me arrepiava quando eu era menino, porque aí Jorge já era um escritor. E isso quando eles tinham, isso foi em 1923, né? Jorge tinha 11 anos, 23 tinha 11 anos. Essa foi a primeira história de Jorge. Muitas outras eu vi, e muitas... Aí, Jorge, eu não sei se eu devia contar uma história aqui, mas eu vou contar. Eu era quase carola, João, dos maristas. E Jorge era execrado, né? Lá tinha um bocado de irmão marista, espanhol, e franquistas, né? Então, lá um dia, era o grande dia lá em casa, Jorge, eu tinha aqui 11 anos, Jorge ia no estúdio de meu pai. Eu não desci, mas fiquei numa curiosidade enorme, e daquela janela da sala de jantar da gente, ficava junto da sala do apartamento do Dr. Giovanni, eu fiquei me esgueirando para ver Jorge Amado chegar, que era uma coisa. Essa foi a primeira vinda dele, eu já me entendendo. Meu pai foi colega de Jorge, como eu disse, desde o Vieira e por a vida inteira. Quando Jorge esteve desterrado aqui, entre aspas, morando em plataforma, né? Meu pai, solteiro, farrista, mas Jorge me disse, rara era a semana que meu pai não ia no tal carrão com chofer, porque meu pai não sabia dirigir, dirigia muito mal, ia passar as tardes jogando não tizangues com a sua irmã mais velha, João. Não tizangues. Não me pergunte que jogo é esse. Entendeu? Era um jogo que a menina adorava, e Jorge me contou isso já com meu pai doente. E Jorge queria dizer o grau de amizade que unia os dois. Eu tenho uma outra história também, antes de eu contar novas histórias de Jorge, para o grau de amizade que unia os dois. Minha mulher, durante algum tempo, trabalhou na biblioteca do Museu de Arte da Bahia. E um dia chegou uma francesinha lá, uma estudante francesa, fazendo um trabalho e querendo ver alguma coisa de Jorge. Aí a diretora da biblioteca disse, olha, essa senhora aqui vai lhe atender. Essa jovem, aliás, essa jovem vai lhe atender. E Magda foi atender e começaram a conversar, não sei o quê. Ela disse, olha, eu estava em Paris, ela disse, em 1993, eu estava em Paris e Jorge ia ser homenageado naquele dia, e toda a minha turma foi, porque nós estudamos literatura brasileira. E nesse dia, quem falou primeiro foi Zélia. E explicou que Jorge, naquele dia, não estava num dia muito bom, porque ele tinha recebido a notícia de que tinha morrido na Bahia, talvez o amigo mais antigo que ele tinha. E eu decorei o nome porque ele tinha um nome francês. Eu não sei se ele era francês. Era um tal de Cabral Sampaio. Bem, aí Jorge resolve vir morar na Bahia. Já começa aquela efervescência. Nos primeiros anos, João e Paloma ficavam hospedados nas casas dos amigos, né? João, tem alguma história que eu não posso contar, João? Não, essas são impublicáveis. João ficava lá em casa, Paloma às vezes ficava na casa de Moisés Alves. Jorge, veja vocês, a Bahia tinha tão poucos hotéis e Jorge gostava, era tão simples, Jorge e Zélia eram tão simples, que Jorge ficava no infelizmente fechado Retiro de São Francisco. Imaginem, Jorge adorava. 30 minutos ainda? Ou segundos? 30 minutos. Então, Jorge resolveu vir morar na Bahia. Que foi aquela animação toda, e escolhe casa, e vê casa, não sei o quê. Finalmente compram a casa de Benda, não é isso? A casa de Benda, no Rio Vermelho, na rua Lagoinhas. Aí foi realmente uma aproximação. Eu, naquela ocasião, sonhava em ser agrônomo. E Jorge
nem meu pai conhecia, nem ninguém conhecia o lado ecológico de Jorge. E Jorge, a casa tinha um quintal enorme, que não tinha absolutamente nada a não ser um saputizeiro e uma mangueira. Nada. Formiga. Hein? Formiga. O doutor João já adiantou. E formiga. Meu pai levou um cunhado dele, que era agrônomo, para fazer uma verificação. Aí, tio Carmelo disse a Jorge: Jorge, você aqui pode criar cágado e mais nada. Por causa das formigas. Aí, parando a brincadeira, você tem que encontrar alguém que resolva. Vocês veem, Jorge era um resolvedor de problema. Meu pai dizia: Jorge seria vencedor em qualquer profissão que ele escolhesse. Você precisa arranjar uma pessoa para acabar as formigas aqui. Naquele tempo tinha formicida tatu aqui na Bahia. Formicida tatu não vai resolver, porque isso aqui aqui embaixo só deu lá o nome. Tá. Jorge. Aí procurou Mirandão, que era veterinário. Vocês encontram a história de Mirandão nos livros de Jorge. Foi estudante de medicina veterinária durante mais de 12 anos. E estava formado e tinha um cargo no Instituto Biológico em Ondina. O Jorge foi descobrir Mirandão, e Mirandão trouxe a figura de Zuca. E Zuca foi nomeado por Jorge e por Zélia jardineiro, com a função de acabar as formigas. Segundo Zélia, ele não era lá esse jardineiro todo. Acabou as formigas e Jorge começou a fazer. Eu convido a vocês que, quando estiverem de carona ou quando estiverem dirigindo, que o sinal fechar da Garibaldi para... a Garibaldi termina na Vasco da Gama e do outro lado começa a Avenida do Caia, que vai para o Iguatemi. Parte da fazenda do avô de Eduardo Moraes de Castro, que está aqui e me honra com a sua presença. O parque, se vocês pararem o carro ali quando o sinal fechar, olhem para cima, vocês vão ver uma linda mancha verde, uma pequena mata. Foi Jorge Amado que fez integralmente, plantou muda por muda. Resumindo rapidamente, ele era ansiosíssimo, né, João? Era terrível, era um motor. E ele estava começando a fazer aquilo ali, e a gente descobrindo. Naquele tempo não tinha essas casas bacanas que vendiam planta, a gente ficava descobrindo e se ia nas roças. Aí, tio Carmilton, de novo, um dia me disse: eu acho que ainda tem, o Ministério da Agricultura ainda tem um horto no Retiro. O Retiro, para os mais novos, o Retiro hoje é ali, né? O Cabula é ali. Hoje se inaugura um shopping no Cabula. Cabula era uma viagem, quando eu era menino. Eu vou descobrir. Aí me ligou e disse: olha, tem mesmo. Continua assim, e mandou o chofé dele me levar lá. Aí eu voltei encantado. Era uma matinha com plantas mirabolantes. Tudo que a gente imaginar, araçazeiro, mangueira, flamboyant. E daqui a pouco tinha uma outra planta que eu não vou contar, não vou dizer agora. Muito bem, meu pai, naquele tempo também o telefone era horrível, mas meu pai não se conteve, porque era uma novidade, e ligou para Jorge, contando que Carmilton tinha descoberto esse horto do Ministério da Agricultura. E lógico que meu pai aumentou muito, né? E Jorge do lado de lá, papapá. Jorge viria para ver a obra, né? Adiantou a viagem. E um dia nós estávamos nos preparando para começar a almoçar. Chega o 4505, com Garrincha dirigindo, buzinando. Jorge antecipou a viagem. E em vez de ir para o Rio Vermelho, veio direto lá para casa. Aí, só para almoçar, papapá. Até aqui a gente já estava esquecido do horto, né? Primeira pergunta que ele me fez, disse assim: Arthur, você tem prova amanhã? Eu não entendi nada. Ele chegando do Rio, para perguntar que eu tinha. Digo: não tenho prova. Então você pode me levar no horto depois do almoço? E nós fomos para o horto. Lá ele deitou e rolou, e tinha uma tal de acácia azul, que nós trouxemos várias mudas. Meu pai curtiu demais. Não existe acácia azul, não sei o que, PPP. Realmente nós compramos. São umas árvores imensas que tem hoje aí, e que dão. Quando você fala em acácia, pensa que é aquela acácia amarela em vez de amarela azul, né? Não, essa acácia dá uma flor desse tamanho. E quando a flor nasceu lá no Rio Vermelho, foi uma gozação total. E Jorge, numa animação, plantando. Se eu pudesse, agora aqui, antes de voltar a palavra para a Miriam,
Miriam já disse uma coisa aí. Jorge tinha algumas peculiaridades. Se eu pudesse dizer assim, em uma palavra, Jorge era o antissectário. Isso foi para a minha formação, foi excelente. Porque lá em casa também não tinha sectarismo. Mas Jorge era uma figura mundial. E de esquerda. Né? De esquerda. Foi deputado pelo Partido Comunista. Mas ele encarava a pessoa, o ser do cidadão. Podia ser, ele não pedia o currículo do cidadão. Ele não queria saber em que o cidadão acreditava. Ele acreditava no cidadão. Isso foi uma aula para mim, a vida inteira. Ele tinha amigos de todos os matizes. Isso é encantador. A outra coisa é, ele era radical em alguns momentos. Eu diria até que radicalíssimo. Principalmente em ser amigo. Ele era amigo incondicional de seus amigos. E lá um dia, naturalmente que quem foi colega de infância, mesmo já beirando a velhice, de vez em quando tem umas rusgas, né? E eu estou vendo ele mais meu pai, discutindo alguma coisa, algum amigo dele, que eu não sei quem foi, deve ter feito alguma coisa não muito louvável, e meu pai, comentando aí, Jorge, defendendo, aí daqui a pouco meu pai parou e disse, quer ver, Jorge, peraí, quer dizer que então, a gente vai pela Rua Chile, que era a rua famosa na época, né? A gente vai pela Rua Chile, um amigo seu vem descendo, você está parado, conversando, ali perto de Temer, e esse amigo, sem ter nem para quê, dá um tapa na cara do outro. E logo, você chega a polícia e você vai ser ouvido. Você vai dizer o quê? Ele disse, Mirabô, amigo meu não dá tapa na cara de ninguém. Jorge se dizia um contador de histórias. E eu acho que Arthur Sampaio está se revelando aqui um outro contador de história. Eu acho até que ele devia... eu não sei se ele vai ter paciência de sentar e escrever, porque pela quantidade e qualidade dos e-mails que ele me passa, eu duvido muito que ele vá. A página dele vai ter 3 linhas. E assim, meio cifrado. Você tem que ficar, mas meu Deus, o que é isso? Vai dizer, Minha secretária agora está se acostumando mais, mas não, é o doutor Arthur que ele escreveu aqui, mas eu não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Mas ele pode pelo menos botar um ghostwriter junto, ele editando, porque ele tem muita conversa, viu? Tem muita história para contar. Aliás, antigamente se contava muita história. João Jorge é outro caladinho assim, sabe contar muita história. Não veio para cá, não. E se contava. Meu pai gostava de contar história, minha avó gostava de contar história. Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo assim ficar contando história, né? Porque, mas, enfim, eu também gosto de contar histórias dos meus filhos. Mas Jorge era uma pessoa que você podia passar assim, tempos ouvindo aquelas histórias dele, coisas que ele viveu, coisas muito importantes, ao mesmo tempo coisas triviais. Ele tinha é uma qualidade tão rara da gente ser profundo, da gente ter uma sabedoria muito grande. Eu diria como ele, a sabedoria de um Obá da Bahia. E ao mesmo tempo, lhe passava coisas de tanta simplicidade, de tantas coisas, que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas vem cá, Jorge não me contava disso, eu disse assim, não havia esse negócio de sentar para contar, não. Aí a coisa ia fluindo. Tinha uma cultura enorme, mas sem ninguém nem perceber. Porque as pessoas... Ele ficava naquela conversa, um contador de história, não sou intelectual, não sei o quê. Mas ele era. E além de tudo, eu acho que poucas pessoas do século XX tiveram a oportunidade de viver as coisas que Jorge Amado viveu, de conviver com as transformações, com o mundo conturbado que foi o século XX. Né? O século XX foi um mundo
transformação rápida, 2 guerras mundiais, mais outras e tantas, mudança de comportamento, mudança de tudo, ele acompanhando isso tudo. Uma vez, eu estava com ele já, ele tinha ido a Moscou, eu não me lembro para o que foi, alguma homenagem, João Jorge pode me dizer. Quando eles voltavam, e ele esteve com como é o nome daquele último grande Gorbachev, que era, aliás, uma figura muito interessante, muito simpática. Ele esteve com Gorbachev, voltou muito impressionado da Rússia, e logo depois cai o muro de Berlim, que foi uma coisa que quase ninguém esperava que acontecesse de uma hora para outra daquele jeito. E aquilo abalou muito ele, a mudança que ele sentiu na Rússia quando ele foi, já não era a mesma coisa, né? Os ideais, as coisas que há 30, 40 anos atrás eles viveram já não existiam mais. E a queda do muro, ele disse assim uma coisa meio pesada assim, e pensar que eu tomei tanto, que eu tive que me exilar, preso, passei por tantas coisas, por uma coisa que não existe mais, acabou, não existe. E como isso, muitas coisas ele viveu na Europa durante 6 anos, ou 5 ou 6 anos, exilado, e ele conheceu todas aquelas grandes dramas, todas aqueles labirintos, aqueles subterrâneos da Guerra Fria, que não eram muito... que nós vivemos uma época sob o pavor, né, que a Guerra Fria degenerasse alguma coisa. Eu me lembro quando os russos mandaram a esquadra com os mísseis que Kennedy mandou que fossem... eles não passariam de jeito nenhum. Foi um momento assim, de suspense da humanidade. E ele viveu isso tudo. E era interessante como ele era adorado nos lugares assim mais... todos os países propriamente que ele foi traduzido. De Angola, me contou uma pessoa, um escritor de Angola, e que Luandino Vieira depois também acho que contou no livro, que os livros de Jorge Amado eram proibidos, né? Ele levou proibido de entrar em Portugal há muito tempo de Salazar, e os livros eram proibidos. Eles arrancavam as páginas dos livros e passavam escondidos, e os outros de dentro iam juntando as páginas e lendo. E assim, muitos livros de Jorge Amado foram lidos daquele jeito. Ele é muito querido. Há pouco tempo, o Mia Couto, que é um grande escritor moçambicano, né, do outro lado, fez uma palestra belíssima lá em São Paulo, quando foram lançados os novos livros da Companhia das Letras. O ano passado ele fez aqui na universidade, muito bonito, dessa admiração que os povos africanos que sofriam, né, no regime totalitário de Salazar e tudo, tinham por Jorge, pela maneira que ele falava do problema. E Arthur falou uma coisa importantíssima, que é essa coisa dele ele não ter assim, não é uma pessoa, qual é a palavra que você usou? Antissectário. Ele não era sectário, ele era antissectário. Ele dizia, eu sou materialista, mas meu materialismo não me impede, não me limita. E ali essa frase é lindíssima, né? Daí vem essa aproximação dele com o candomblé, que muita gente não entende. Não, como um materialista, uma pessoa... Ele tinha, pela religião negra, uma admiração muito grande, porque ele via ali a raiz de toda uma cultura que estava sendo destruída, que estava sendo relegada, que estava sendo abafada por preconceitos, né, raciais, muitos preconceitos. Ele, quando ele foi deputado federal, foi deputado pela Constituinte, foi dele que foi a emenda, eu não me lembro muito bem, acho que é quinta emenda, não sei o que ele conseguiu que fizesse passar, que proibia a perseguição aos cultos negros, aos cultos africanos. Porque ele viveu muito isso aqui na Bahia, e é interessante,
essa amizade que ele tinha por Edson Carneiro, não sei porque eu fui buscar Edson Cardoso, Edson Carneiro, Nelson, não, Edson, Nelson era irmão de Edson, irmão mais velho. Edson era colega dele de escola e tal, e Edson foi antropólogo, ele era antropólogo, etnólogo, e então estudava muito, e eles iam muito para os candomblés, e acontecia o seguinte, quando o candomblé era muito perseguido pela polícia, e eles também, como eram do Partido Comunista, da Juventude Comunista, também eram, eles se juntavam, se escondiam, eles escondiam ele no candomblé e tudo mais. E ele começou a perceber a riqueza que é a mitologia iorubá, que hoje eu gosto muito de mitologia. Sempre fui aficionada por livros de mitologia grega principalmente e tal. Hoje eu fico assim impressionada a ver como as coisas no fundo se encontram. Como a primeira emoção grande que eu tive quando eu vi que aquele célebre machado de dois labres, né, que era o machado de duas lâminas, que é o machado de Xangô, na verdade é o labres que está nas ilhas de Creta, tudo com telão desenhado nas paredes e tudo mais. Porque ali o Mediterrâneo era um grande caldeirão de culturas, né? Era uma grande... E ele realmente conhecia o candomblé, ele respeitava, ele tinha pelas mães de santo, pelos pais de santo, e ele fez um trabalho muito bonito sobre isso. E quem quiser conhecer um pouco da mitologia iorubá, não precisa nem ir para grandes classes, estudiosos, dessa coisa. Basta pegar o livro dele, Bahia de Todos os Santos, onde tem um capítulo inteiramente voltado para isso, explicando tudo, contando, e com a leveza, com a delicadeza. Então ele é muito... E na casa dele, então, isso transparece, eu percebi outro dia isso, como as marcas desse contato com a religião dos orixás estão ali. E ao mesmo tempo ele era um homem que não era sectário, não tinha aparentemente religião, mas ele respeitava muito essa religião africana da Bahia. E foi uma das pessoas que eu acho que mais concorreram para que essa cultura africana fosse respeitada, essa raiz que nós temos, que é tão importante quanto a parte ocidental, porque formou esse hibridismo, esse sincretismo, essa coisa que faz parte do caráter do baiano. Né? Isso é uma coisa fantástica, eu acho. Você já diz alguma coisa dessa coisa? Eu tenho quantos segundos ainda? 10 minutos. Bem, olha, foi excelente esse negócio de bate-papo, porque quando a gente termina de falar, sempre se lembra que esqueceu alguma coisa. Então eu não precisei quebrar o protocolo, porque toda vez eu quebro. Quebrar o protocolo. Então eu estou apenas continuando o bate-papo. Foi ótimo. Miriam falou uma coisa aí que me lembrou aí, eu já vou... Não foi com o Jorge, já foi João que me contou essa. Uma vez eles foram para Pernambuco e eu disse que anteontem eu fiz quando a gente vai fazer um trabalho de escola, né? O meu professor Marco me chamou para fazer essa apresentação aqui hoje, então eu fiz uma prévia, tive a sorte de anteontem gravar um programa na TVE. Foi ótimo, porque foi motivado por Deni Fingergut, e então ela fez muitas perguntas. Foi bom porque eu me lembrei de algumas coisas, e lá eu me lembrei de um negócio que João me contou e que tem tudo a ver com o que Miriam falou aí em determinado momento dessa segunda parte. Jorge adorava viajar, eu volto a esse assunto depois. E foram ver as feiras populares de Pernambuco. Aqui na Bahia acabaram, né? Acabaram aquela feira linda de Feira de Santana, aquela beleza. Hoje está dentro de um negócio coberto bem típico, coberto de telha eternite. Então o João foi com ele lá e ele mostrando na animação, vendo aquilo tudo, lá Feira de Caruaru, né? E lá chegou no ponto que tinha os contadores de história. Isso é lindo. Ele virou para João e disse assim: olha, meu filho,
se eu não tivesse a oportunidade de ter ido para uma escola, de aprender a ler, eu seria um contador de história. Isso eu acho espetacular. Outra coisa, já eu estou me louvando dos filhos dele, né? Eu ouvi outro dia, peguei um desses canais aí, que lá em casa tem, eu peguei Paloma falando. Ela contou uma história muito engraçada. Vou falar um pouquinho de Dona Lalu e de Seu João. Seu João, nós não conhecemos o Seu João porque ele morreu um pouquinho antes de vocês virem para cá. E um dia meu pai perguntou: e Jorge? Lalu a gente conhecia, nós éramos fãs de Lalu. Vou contar uma historinha dela daqui a pouco. E Seu João, Jorge, como é? Aí Jorge disse assim: você me acha afobado e que vivo inventando coisa. Meu pai deu um risinho assim, concordando, sério. Você precisava conhecer Seu João, pai dele. Quando ele acordava de manhã, ninguém mais em casa ficava dormindo. Era um furor, era um motorzinho. E mexia com todo mundo. E uma de Seu João com Dona Lalu, para vocês verem de onde é que Jorge herdou aquela energia que ele tinha, uma energia, ele controlava tudo e todos em volta e queria resolver o problema de todo mundo. E Dona Lalu era uma figuraça. Miriam contou o interesse que ele demonstrou pelo primeiro livro que ela fez. Uma das perguntas que Dene me fez me deu a oportunidade, essa palavra oportunizou é horrível, me deu a oportunidade de lembrar da importância da vinda de Jorge para aqui para a Bahia. Os responsáveis, grandes responsáveis dele vir para aqui, foi o retorno que ele queria fazer à Bahia, mas muito preocupado com a educação de João e Paloma, que ele queria trazer aqui para esse negócio da baianidade. Um dia meu pai chegou lá, Dona Lalu gostava muito de meu pai gostava muito de Dona Lalu, e Dona Lalu nunca chamou meu pai de Mirabô, sempre chamou de Seu Vilas Boas. Aí um dia estava lá meu pai conversando com Dona Lalu, e disse assim: Seu Vilas Boas, esta terra aqui só tem pintor, não é? Aí meu pai disse: em grande parte graças a seu filho, que é o grande motivador. Jorge era um animador. Miriam falou muito bem realmente foi feliz. Ele tinha uma animação em animar quem estava começando, extraordinária. Ela falou dos escritores. Eu vejo mais do lado dos pintores. Quanto pintor que Jorge animou e ajudou e promoveu. E quando já estava passando um pouquinho, já tinha feito o primário aqui e o ginásio, ele fazia questão de levar para fazer exposição no Rio de Janeiro. A luta que ele fez com meu pai para fazer exposição no Rio e em São Paulo. Meu pai tinha horror a viajar. E ele teve um período que ele fez várias apresentações, professora, a nossa grande professora que está nos ajudando tanto lá na Quibeu, em criar a escola Maple já tinha feito muitas apresentações, né? E a Bahia era muito pequenininha, a província, né? Lá um dia ele manda, já era seu Aurélio, o chofé. O seu Aurélio chega lá, e ele já tinha ligado umas 2 vezes pro meu pai: Mirabô chegou já, e Aurélio chegou. Não, eu quero um negócio para você. O que é? Não, você vai ver. Chegou finalmente o seu Aurélio, com um envelope, e endereçado a meu pai, e dentro um agradecimento, e um catálogo de uma exposição. O pintor agradecendo a Mirabô pelas lindas palavras. Meu pai leu. Meu pai não tinha escrito nada. Jorge escreveu, assinou como Mirabô, porque já tinha várias na praça. Aí meu pai ligou para ele: era isso que você estava... você está, Mirabô, você está cada dia escrevendo melhor. Só para abrir assim, vamos esquecer essas historinhas que eles contam. Zélia se preocupou muito com o natural, com a parte mais importante da vida de Jorge, né? Que foi a obra, da criação da obra dele, as viagens, etc. De vez em quando ela contava um casinho, e no fim ela tem um livro muito interessante,
que é... Como é o nome, Jorge? É o título do livro é Código de Família. Código de Família, não é contando casos e tal. Mas ela tinha muita coisa para contar e eu acho que vocês também podiam continuar. Isso também faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso aprendizado, da nossa vida em comum e tal. Mas eu tenho um caso desse, que é muito engraçado, é o seguinte: Jorge, qualquer pessoa pedisse a ele fazer um prefácio, ele não negava. Ele fazia, ele achava sempre que tinha alguma coisa ali para dizer. Então, eu acho que não teve uma pessoa que pedisse um que ele negasse. Se fosse escritor, tal, porque, então é uma coisa meio difícil, porque a gente ali tem que tirar um pouco da boa vontade, às vezes, para... E James era o contrário, o James, que é a grande personagem também. Bom, James... Olha, vocês não estranhem, não. Eu já tinha estranhado ela não ter chorado ainda. Porque James é uma pessoa maravilhosa e está muito doente e tal. Ele e Luísa têm passado momentos muito difíceis. Mas James era o contrário, era o rigor em pessoa. Não, isso não presta, que não. Você também fica fazendo para todo mundo que pede você faz, agora fica aí, com a pessoa de bobagens aí com o seu número. E aí uma certa pessoa, essa eu não vou dizer, nem sob ameaça de um revólver. Um escritor aqui da Bahia, muito esperto, por sinal, chegou para James e pediu para ele fazer uma orelha para o livro dele, uma apresentação. James usou de todo o rigor possível. Disse as coisas, aqui está vendo, Jorge? Disse as coisas boas, disse também os defeitos do livro, está aqui os defeitos, tudo bem. Saiu o livro publicado. Aí Jorge chamou e disse, mas James, você disse que tinha feito tá tudo elogiosíssimo, o que é isso? Você botou o homem nas alturas? Quando James foi ver, uma camarada simplesmente tinha cortado todas as observações negativas. Só botou os elogios. James ficou louco de raiva. Mas o que é que podia fazer? O livro já estava pronto. E aí Jorge sempre falava, ei James, aquela orelha que você fez para o fulano ficou ótimo. Eram dois irmãos fantásticos, né? Jorge sempre, tudo bem, tudo feito, James sempre, aborrecendo. Jorge contava que quando o Catem foi inaugurado, James era muito ligado ao pessoal, muito rico e tudo. Aí James olhou assim, vai fazer um shopping nesse lugar? Pode dar certo. Contou 3 metros para fechar. Aí, era a coisa agora fantástica. Os dois, Jorge, acho que tudo ele tinha que conversar com James. E ele, assim, conversavam. Tinha uma mensagem tão bonita, tão fraterna, tão maravilhosa. E como eu digo, foi das coisas boas da minha vida, foi essa convivência que eu tive com eles todos. Com esses meninos todos. João, eu conheci já rapazinho, né? Paloma, mocinha, tal. Mas os outros, os netos, tudo pequenininho. Veja, agora Jorginho, candidato a vereador. Eu estava olhando aquelas fotos da gente lá naquela viagem que nós fizemos. Jorginho tão pequenininho assim, escorregando ali pela neve. Um pedacinho de gente assim. Eu digo, meu Deus do céu, a gente, infelizmente, o tempo, né? A fila anda. Mas então, enfim, ter vivido isso foi muito bom, muito bom. E a coisa dele empurrar a gente para frente também era muito legal. Ele meteu na cabeça assim, não, você tem que publicar um livro lá, numa editora do Rio, vai ficar publicando aqui para essas editoras Macunaíma, mas não, vai muito bonito, mas não vai para lugar nenhum. Ele disse, mas não é difícil, eu estou aqui começando. A editora detesta livro de poesia, ainda por cima, não, mas vai ter e tal. Aí ele, olha, prepare do livro, que eu já conversei com o editor dele, Enio da Silveira, da Civilização. Ele está esperando mandar o livro. Você manda o livro para o Enio. Ele ficou, não, manda o livro para o Enio, pode estar esperando. Aí eu mandei. Você já tinha armado com o Enio, com o Instituto Nacional do Livro, que era Herberto Salles, com a Donias Filho, fez aquele... Porque ele tinha essa coisa de agregar as pessoas em volta, e nunca em prol dele, mas em prol de outras pessoas sempre. Então essas coisas a gente não esquece.
Inclusive porque na nossa profissão, não sei se a gente pode nem chamar de nosso meio literário, a coisa às vezes a disputa é brava. Né? O sujeito podendo esconder o outro assim, não dá muita chance não. E pessoas muito generosas assim, eu tive muita sorte de encontrar pessoas generosas. Graças a Deus é uma coisa que na minha vida eu sempre encontrei pessoas muito generosas. Muito bom. Um filhinho dá assim de vez em quando, mas né? A gente tira de letra, faz parte, a gente tira de letra, porque o que o outro deu de energia boa, de coisa. Às vezes eu estou assim, meio deprimida, porque a gente fica, né? Às vezes, começa a ler jornal demais, começa a ver aquelas coisas. Aí de repente assim, ai que coisa chata, não vale a pena. Aí telefona um amigo lá, aí conversa, mete outra conversa pelo meio, a gente começa a conversar de livro, de não sei o que, pronto, acabou, tá tudo bem. A gente fica, né? Então a amizade realmente é o sal da vida, é outra coisa que ele gostava de dizer. A amizade é o sal da vida. E é mesmo, muito devo essas amizades todas. E ter conhecido e convivido só com o Jorge, com toda a família, com a maneira que ele tratava a gente. Foi muito bonito, muito bom para mim. Foi uma coisa muito prazerosa. E aí, ó, vamos lá, né? Pode ir com o Arthur, quantos minutos? Tá liberado. Não, viu, Maria? Então, de outra vez, dificuldade. Ela, olha, tem um colega, eu tô aí, tem um amigo meu, quando diz assim, fulano vai fazer uma palestra. Ah, quem? Ah, não vou não, 2 horas. Eu espero que vocês não façam o mesmo comigo da próxima vez. Rapidinho, só para arrematar 2 coisinhas. Que eu estava falando da criatividade de Dona Lalu. Eu ouvi de Paloma. Eu acho que eu terminei não contando. Que Paloma contando que um dia, de vez em quando, o seu João dizia: eita mulher que conta mentira. Não era. Ela criava. Não era mentira. Daí, de onde o filho e os netos herdaram. Outra coisa também que eu comentei essa semana. Eles não tinham, quer dizer, eu acho que Zélia foi assim o anjo bom que apareceu na vida de Jorge. Primeiro, que realmente eles se gostavam. Eu acho que essa palavra, eu não gosto dessa palavra, se gostavam. Nos últimos anos, quando eu vinha da fazenda, ele conhecia demais meu pai. Quando eu dizia, eu não estou repetindo, não estou sendo maluquice para vocês, não. É conhecer, quer dizer, nas mínimos detalhes. Meu pai, quando eu tinha 16 anos, resolveu me emancipar. E ele era contra a fazenda, mas eu queria fazenda. Ele resolveu me emancipar, ele e minha mãe, e me deram uma fazenda. Ele não foi lá ver, eu escolhi com aquele tio meu agrônomo. Muito bem. E meu pai fechou o negócio, meu pai tinha vendido alguma coisa aqui, e tinha as letras vencidas. E meu pai, Jorge, um dia chegou e perguntou à minha mãe: o que é que Mirabeau tem? Ele não é que ele vai deprimir, mas ele está irritado. Ele sabe o que é? É porque a letra da fazenda que ele comprou vai vencer daqui a 30 dias e o que ele tem a receber do imóvel que ele vendeu vence a 20, e ele está preocupado se o homem não pagar, como é que ele vai pagar daí a 10? Está tudo bem. Meu pai melhorou de um pouco, isso aqui ficou ótimo. E aí disse assim: Jorge me disse que se por acaso não entrar aquele dinheiro que eu estou esperando, que ele vai me emprestar pelos 10 dias. Entendeu? Ele resolveu o problema. Uma outra coisa que só para encerrar aqui, como adoravam receber Zé e Jorge, oficialmente e informalmente, né, irmão? Aqueles de tarde lá, depois do jantar, Zé inventava 1000 jogos para a gente. Nós estávamos com 14, 15 anos. E ele gostava muito das festas de fim de ano. E a primeira que eu participei lá foi muito bonita. Eu vou encerrar aqui. Formada a mesa, nós, eu acho que Joelson tinha vindo também, aquele grande amigo dele de Pernambuco, o médico Paulo Loureiro, e na hora H, todos os empregados e as empregadas também sentaram na mesa para festejar o fim do ano e começar o ano novo. Muito obrigado.
eu me despedi e vou convidá-los também e comunicar o dia. Mês de agosto é o mês do centenário de Jorge. E nós, lá da Fundação, eu, pretendemos festejá-los. Não com o brilho e a energia e tudo mais que ele merece, mas dando seguimento ao que está acontecendo no mundo, porque é o aniversário de Jorge, o centenário, já está sendo comemorado durante esse ano, tem sido comemorado. Já foi comemorado na Itália em várias ocasiões, na Inglaterra também já, na Sorbonne já, você até participou, não foi? De uma... Na Inglaterra? Pois, no Salão do Livro. E na própria Sorbonne, Ana Maria... Rapaz! Só faltou um papagaio! Minha amiga Ana Maria Machado me perdoe, eu vou contar isso a ela. Mas eles foram um grupo da Academia Brasileira de Letras, falaram na Inglaterra, em Londres. Agora vai ter, em novembro, vão ser, outubro, são dois seminários, um em Rennes, na cidade de Rennes, França, que a fundação inclusive está cooperando com eles. Vai ter em Salamanca, na Espanha. Em Portugal parece que vão ser dois, um em Lisboa e o outro mais adiante no Porto. E Coimbra também. Então, aqui no nosso lado a gente também tinha que fazer. Berlim também, porque Palma está indo para lá. E aqui no Brasil, uns 2 ou 3 anos atrás, a gente já estava começando a pensar o que é que ia fazer, como é que ia fazer e tal, porque tinha que ser comemorado de alguma maneira. E aí, há uns 2 anos atrás, eu consegui umas informações de uma pessoa que fazia, que tem captação de recursos, essa coisa. A Fundação é uma instituição privada com recursos bastante limitados, tem uma pequena ajuda do governo também, e vive de projetos, faz um projeto e tal. Mas esse era um projeto muito grande para a gente se meter, que era a exposição, uma exposição comemorativa do centenário de Jorge Amado. Eu tinha visto umas 2 em Caribé, de VG, então procurei me informar, a pessoa que organizou essas coisas lá de São Paulo, e fizemos um convênio com eles, um contrato, junto também com a família e apoio de todos. E essa exposição está lá no Museu da Língua Portuguesa, foi inaugurada em maio. É uma grande exposição, uma exposição moderna, bem atrativa, e que está vindo para cá. Inaugura no dia 9 de março, agosto. Março foi de lá. Agosto, no Museu de Arte Moderna, ali no Solar do Unhão, isso no dia 9. No dia 13, nós vamos começar, então, juntamente com a Academia de Letras da Bahia, com a Universidade da Bahia também apoiando, com a Universidade de Feira de Santana, um curso Jorge Amado, Colóquio de Literatura Brasileira, que vai levar 5 dias, sendo que 4 lá na Academia e o último, o encerramento, vai ser lá na Fundação. Para isso, nós estamos convidamos pessoas, uma ou 2 pessoas de fora, porque realmente não tinha recurso para mais, de fora do país, e daqui de Minas, de São Paulo, e nós temos o apoio também da Academia Brasileira de Letras, com a figura muito simpática e importante de Ana Maria Machado, do professor Domício Proença. Não é porque todo dia de manhã eu gosto de assistir o comunicado. Vou confessar, não é por nada não, mas quando começa o outro programa, eu já tenho que me sair e tal, eu desligo, mas aquela coisa, poder da mídia assim, a soco, não é brincadeira, né? Então a gente, bom, tá desculpado. E aí,
essa a gente chama uma festa literária. Nós vamos fazer isso e depois daí a universidade também parece que vai fazer uma homenagem, uma jornada, que eles chamam, e pretendemos também acompanhar o que vem pelo mundo. Mas vai haver o lançamento do outro curso que fez ano passado. Nós estamos apostando muito que vai ser um sucesso. No dia 2 ou 3 de agosto tem a abertura de uma exposição também no Salão Nobre da Seção Comercial da Bahia, um convênio com a ABI e a Fundação. O Senado também vai fazer uma... Tem uma sessão magna no Senado. Senado dia 6. Mas o nosso projeto, o nosso trabalho, a nossa aposta foi nessa coisa, nessa exposição e nesse curso que vai ser repetido todos os anos nessa mesma data. O ano passado foi o primeiro, esse vai ser o segundo e o terceiro. Eu convido a todos que vejam essa exposição quando chegar no ano. Ela é muito bonita. Eu fui com minha filha na abertura. Em determinado momento eu estava com Juliana, assim. Minha mãe, eu tenho a honra de ter um primo nosso aqui. Minha mãe é Renato Guimarães Lobo. Minha mãe era de Belmonte, então Cacau, os avós dela, os avós. E eu estava lá com Juliana, daqui a pouco eu senti assim um cheiro conhecido. Juliana, parece que a gente está na fazenda. É lindo, eles criaram, muito simples a exposição, uma criatividade incrível. Eles cercaram tudo em volta, Marcos, com a tela e por dentro sacos de cacau seco. E a outra toda enfeitada com dezenas, centenas de garrafas PET cheias de azeite de dendê. É muito bonito. Como nós fazemos no final, sempre abrimos para perguntas. Mas, João, muito obrigado pela presença. Você quer colocar alguma pimenta nessa comida baiana? Eu também, sou muito tímido. Anaci, você quer falar? Eu gostaria só de fazer um registro bem rápido. Primeiro, esse de estar sendo brindado por uma oralidade perfeita dos dois e fora do estilo convencional da palestra, que está amparada por um PowerPoint. Contação de história. O estilo literário de Jorge já conhecemos na escola básica. O seu acervo literário, parte dele também nominado por todos, que tiveram, os meus contemporâneos, a oportunidade de conhecer também na escola. Mas o homem Jorge, o pai, o esposo e o amigo, vocês realmente fizeram assim de uma maneira muito especial. Fugindo do que nós temos na rotina acadêmica, de conhecimento mais, vamos dizer assim, científico da obra e do personagem. Uma maneira muito simples de conhecer o homem. Eu quero parabenizar a Consiste pela forma como fez esse lanchinho. Uma contação de história muito interessante. Parabéns. Foi, João. Não resistiu, não foi, João? É o seguinte, é só fazer um reparo nas palavras de Arthur. Arthur falou maravilhosamente bem. Falou de meu pai, de minha avó, de minha mãe, e esqueceu um personagem importantíssimo na história toda, que foi Dona Norma do Guimarães Sampaio, que foi uma presença sempre muito viva junto com eles. Em relação a Dona Norma, eu me permito contar uma história para dar um pouco de sabor. Quando meu pai resolveu vir para a Bahia, trouxe minha mãe aqui para conhecer e disse: vou levar você para comer uma boa moqueca, que é uma coisa que eu tenho saudade sempre, toda a vida. Não é uma moqueca desse restaurante, não, é uma moqueca feita em casa. E meu pai chegou e foi convidado para almoço e jantar diariamente. Todo dia tinha almoço em casa de alguém, jantar em casa de alguém. Então ele foi em casa de Moisés Alves, as pessoas mais diversas. E invariavelmente eles chegavam e estavam servindo na mesa um prato, que era um arroz, um camarão no meio
e com catupiry em cima derretido. Sempre, invariavelmente, esse mesmo prato. E meu pai ficava indignado, ele doido para comer uma moqueca, vinha assim naquele arroz de camarão com catupiry. Aí ele descobriu que tinha havido uma senhora de São Paulo que tinha dado um curso de arte culinária para as senhoras baianas e tinha ensinado esse prato. E todas as senhoras tinham aprendido esse prato, faziam. Até que finalmente ele foi convidado para almoçar em casa de Mirabô. Ele chegou lá e disse: Norma, estou doido para comer uma coisa. Só lhe peço que não me traga um arroz de camarão com catupiry. Eu disse: por quê? Eu fiz o camarão é caríssimo, um catupiry é uma fortuna. Me deu um trabalhão para fazer esse prato, agora você não quer. Essa história, ele teve que comer esse arroz de camarão com catupiry. Mais alguma pergunta? Bom, três coisas. Muito obrigado pela presença, pelos alimentos, e é prática nossa sempre fazer diferente, correndo todos os riscos. Casela. Quando eu vim para esse mundo, eu não afinava em nada. Hoje eu sou Graziela, Graziela e meus camaradas. Arthur, Miriam, muito obrigado. Em nome de toda a equipe, temos aqui um presente para vocês. Rafael, por gentileza. Arthur, eu preciso chegar até você, sem ser indelicada com Miriam. Obrigado. Olha, eu não posso deixar de quebrar o protocolo. Jorge adorava viajar. Aliás, começou as viagens dele naquela famosa fuga com 12 anos de idade, 11, do colégio que foi dar lá na família dos Amados e dos Leal em Estância. E continuou viajando. Meu pai tinha horror a viajar, horror. Quando o Jorge fez a casa de veraneio em Pedra do Sal, aí meu pai disse: vou ter que ir ao Ministério da Fazenda. Para quê, Mirabô? Jorge inventou de fazer uma casa em Itapuã, eu vou ter que fazer um passaporte. Agora, e Jorge conseguiu levar meu pai. Meu pai tinha muito medo de ir à Europa e de ver o seu grande ídolo aleijadinho. Ele tinha medo de ficar mais maluco ainda. Jorge conseguiu levá-lo e, sorte das sortes, só Deus explica. Minha mãe, com 45 anos, inventa uma viagem para a Europa. Meu pai disse: não vou, não há meio de ir, estou muito ocupado. Norma vai só com vocês. E foi. Minha mãe e Zélia, novinhas, Jorge contratava logo um motorista, né, para viajar, e passaram, na ida para alguma cidade, passaram num pomar lindo, cheio de maçãs, e elas ficaram encantadas, e por detrás de Jorge, cooptaram o seu Manuel, o motorista português. Na volta, o carro deu um pequeno problema, exatamente no pomar das maçãs, e elas pularam lá na Europa, não é cerca, são pedras, né? Pularam, e Jorge disse: vou-me embora porque não vou ser preso por vocês. Vocês são duas ladras. E vieram cheias de... colheram, era um sonho que minha mãe tinha, colher maçã no pé. Colheram maçã, vocês vejam o que é. E um ano depois minha mãe partiu. Quanto vale essa energia, hein? É melhor lembrar sempre disso para ter a consciência que nós vivemos esse momento. Miriam, Arthur, muito obrigado a todos e até a próxima.